quais são os sintomas aqui do transtorno de ansiedade generalizada. Então, olha só o que está escrito no livro, tá, pessoal? Olha, critérios diagnóstico para o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos lá. Critério A: ansiedade e preocupação excessivas, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses e relacionado a inúmeros eventos ou atividades. Por exemplo, a pessoa preocupa no trabalho, a pessoa preocupa com o desempenho escolar, a pessoa preocupa se os parentes estão bem, se estão doentes, a pessoa preocupa com o que os outros estão pensando dela, a pessoa preocupa com a situação financeira, literalmente a pessoa preocupa com tudo. Por isso que é transtorno de ansiedade generalizada. Se eu preocupo apenas com medo do julgamento do outro, com medo de falar em público, isso é uma ansiedade social. Se eu preocupo com a possibilidade de me deparar com uma barata, e se eu deparar com uma barata, eu vou ter muito medo e vou ter um ataque de pânico, isso é o quê? Isso é uma fobia específica. Se eu preocupo quando alguém que eu amo sai de perto de mim, isso é o quê? Uma ansiedade de separação. Antigamente a gente falava em ansiedade de separação só para crianças. Hoje a gente sabe que a ansiedade de separação é vista também em adultos. Relacionamento, seu namorado saiu de perto, você começa a ficar ansioso. Uma ansiedade de separação. Então, existem ansiedades específicas para alguma coisa, mas a ansiedade generalizada, ela tem esse nome justamente por isso, que é uma preocupação difusa, uma preocupação com tudo, uma preocupação de difícil controle. Já o segundo critério, o critério B, preocupação de difícil controle. A pessoa não consegue controlar essa preocupação. E o critério C, gente, a ansiedade e a preocupação estão associadas a 3 ou mais dos seguintes sintomas, com pelo menos alguns sintomas estando presente na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Então, olha, eu tenho que ter uma preocupação excessiva em várias áreas da minha vida. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, essa preocupação é de difícil controle. O terceiro critério, essa preocupação vem associada com pelo menos 3 dos seguintes sintomas, sendo que um dos sintomas está presente por pelo menos 6 meses. Quais são esses sintomas, gente? Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Essa inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele muitas vezes vai estar associado com irritabilidade. A pessoa fica muito irritada, dando patada nas pessoas que ela ama. E muitas vezes ela chega no consultório e fala: olha, eu estou brigando com todo mundo, eu estou dando patada no meu filho, estou dando patada no meu marido, estou dando patada no meu esposo e depois eu arrependo, mas eu não consigo. Dificuldade de concentração. A pessoa fala: olha, eu não consigo concentrar, eu não consigo prestar atenção em nada, a minha atenção, minha memória, minha concentração foi tudo pro beleléu, não consigo mais prestar atenção em nada. Por isso, pessoal, que muitas vezes um transtorno de ansiedade generalizada pode ser confundido com TDAH. A pessoa, muitas vezes, ela chega e fala: olha, eu acho que eu tenho TDAH. Por quê? Ah, porque eu não presto atenção em nada, minha atenção está muito ruim. E muitas vezes o TDAH acontece junto com o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o que vai diferenciar mesmo um TDAH? Que o TDAH, a pessoa tem uma história frequente, desde sempre ela tem um problema de atenção e muitas vezes nem está ansiosa. Já na ansiedade generalizada, não. A pessoa nem sempre ela teve um problema de atenção e agora, do nada, ela começou a apresentar prejuízo na atenção. E muitas vezes acontece junto, tá? Então, primeiro a gente tem que tratar a ansiedade, para depois ver o que acontece com a atenção. Muitas vezes, só tratando a ansiedade, a pessoa já tem uma melhora na atenção e na concentração. Então, ansiedade generalizada, uma dificuldade de concentração é muito frequente. Além disso, pessoal, um problema de tensão muscular. A pessoa sente que ela está tensa. A musculatura do corpo fica contraída. O tônus muscular fica mais contraído. Então, a pessoa fica mais tensa. E isso vai se manifestar muitas vezes com bruxismo, vai se manifestar, por exemplo, com dores pelo corpo. Tudo isso vai estar associado com essa tensão muscular. E distúrbio do sono, gente.
Então, a pessoa tem problema para dormir. Critério D. Os sintomas físicos, preocupação ou ansiedade causam sofrimento clinicamente significativo ou incapacidade em atividades sociais, ocupacionais ou em outras. Então, além de você ter a preocupação, além da preocupação ser invasiva, além de você apresentar esses 6 sintomas que eu falei, inquietação, nervo à flor da pele, cansar com facilidade, problema de concentração, irritabilidade, tensão muscular, distúrbio do sono, você começa a ter prejuízo na sua saúde física, né? Dores pelo corpo, problemas de estômago, dores de cabeça recorrente, enfim. Além disso tudo, você tem prejuízo nos seus relacionamentos sociais e um sofrimento intenso, uma dificuldade de relaxar. Então, olha só, gente, transtorno que vai tomando conta da vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa, ela nem sabe que isso é um transtorno. A própria pessoa e também, às vezes até familiares, acha que isso é o jeito da pessoa. Eu sou assim e pronto, não tem muito o que fazer. Esse é o meu jeito. As pessoas acham que isso muitas vezes as pessoas acham que isso é o jeito de ser e não busca tratamento. Mas chega um ponto, normalmente 10 anos depois, que a pessoa começa a ter tanto prejuízo, especialmente nos relacionamentos, que a própria pessoa que convive fala, olha, não estou dando conta mais. Vai procurar uma ajuda, você está me tratando muito mal. E a própria pessoa não tem dificuldade de reconhecer isso. Diferente, às vezes, de um transtorno de personalidade, né? Um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que trata mal as pessoas, que ofende. Aqui não é isso. Aqui a pessoa, às vezes, ela trata mal as pessoas que ela ama, as pessoas que ela gosta, mas ela reconhece isso. Ela fala, olha, eu tô de fato muito nervoso, eu tô uma pilha de nervo, eu tô brigando com meu filho, tô brigando com meu marido e não faz sentido isso, porque são pessoas boas e tal, e depois eu arrependo. A pessoa tem um insight, a pessoa tem uma consciência que ela está fora um pouquinho do controle nessa questão da irritabilidade. E aí, algum parente, alguma pessoa que convive, vai falar para ela: olha, procura um médico, procura um psicólogo, procura um profissional da saúde mental, que você não está bem. E aí, não raramente, essa pessoa aceita isso, a pessoa, muitas vezes, ela percebe que tem algo errado com ela, né? E, normalmente, gente, pessoas com TAG têm o quê? Uma percepção exagerada do perigo. Ela aumenta aquele problema e uma percepção dela própria como incapaz, uma baixa eficácia. Então, se eu tenho uma prova, eu imagino que aquela prova vai ser a pior do planeta, a prova mais difícil do planeta, e eu sou uma pessoa incapaz. Se eu comecei um relacionamento, eu já penso que aquela pessoa não vai me querer de jeito nenhum e que eu sou uma pessoa incapaz de manter um relacionamento. Se eu tenho um trabalho para fazer, uma prova ou um trabalho para executar, eu já penso que aquela tarefa é extremamente difícil, eu não vou dar conta. A tarefa é difícil e eu sou uma pessoa incapaz, inapta para realizar aquilo. Ou seja, o problema é sempre grande e a capacidade de enfrentar e de resolver aquele problema é muito baixa. E aí, o que está por trás disso? Intolerância à incerteza. A pessoa dedica o tempo todo uma atenção imensa ali para descobrir ou para detectar aquele perigo. Então, gente, é algo assim que de fato consome a pessoa.